19, 1 Reis 19, 9 a 16. É um texto que a gente já passou várias vezes, mas a gente na palavra de Deus está sempre aprendendo a todo dia. Não é? Uma das pessoas que me discipulou logo no início, falou isso para mim, eu nunca mais esqueci. Você não fique pensando, porque você pregou um texto uma vez, Deus falou tudo naquela vez. Pregue o mesmo texto 12 vezes, e você vai ver o que é que Deus vai fazer com você. Né? Então, a gente está sempre voltando a outros textos, porque Deus está sempre acrescentando. Porque quem nós éramos há 30 anos atrás, não é quem nós somos hoje. Amém, querido? Com a idade que você tem hoje, você não é mais aquela pessoa que você era. Você cresceu, amadureceu, muita coisa mudou. Está calor, Maria José? Liga aí o ar, João. Está aí na tua frente, João. Liga aí, porque aqui também está quente. Eu que me pedi para desligar quando estava ali com a Renata, estava quente. Deus é bom. Só para a gente pegar o contexto, querido. Você olhar para a vida do profeta Elias, é muito parecida com a sua. Você sai de uma, vem outra. Não parece, não? Ou será que você vive no refrigério, nas águas tranquilas, nada acontece? Meu irmão, tu já deve estar lá em cima e não sabe. A vida do profeta Elias é igual a nossa, querido. Sai de uma, vem outra, sai de uma. Um homem chamado por Deus. Um homem com quem Deus tinha um propósito, assim como você, como eu, como todos nós. Então, ele tinha, aqui nesse texto que nós estamos pegando, ele tinha acabado de confrontar 450 profetas de Baal. E ele orou e o fogo do céu desceu. E ele desbaratou esses 450 profetas. E aí o que aconteceu, pai? O que aconteceu em decorrência disso? 1 Reis 19, só estou contextualizando. Diz que Elias, querido, ele recebeu uma ameaça de morte de Jezabel, a mulher do rei Acabe, que ia acabar com a vida dele em menos de 24 horas. Que no dia seguinte ele já estava morto, porque ela matou os profetas dela todos, lá, né, que serviam a ela. E aí Elias correu, pegou o caminho do deserto, e diz assim no versículo 9, ali, no deserto, ele entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu, olha a justificativa deles, a desculpa dele, a nossa cara. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, que os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu. E eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito, o Senhor falou com ele pela segunda vez, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia nos montes, quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto. Isso mexeu com ele. Quando ele ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu. E eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor lhe disse: vá e volte ao teu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá um Jazael, rei da Síria, um Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu,
filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, Pai, que essa palavra venha inspirar o nosso coração, que essa palavra venha ao encontro do que é que a gente está vivendo, Pai, do que é que a gente está enfrentando, e que essa palavra provoque movimento do Teu Santo Espírito na nossa vida. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Não tem muito tempo, querido, eu tinha um computador que eu tinha há muitos anos, e de repente o computador apagou. A tela ficou preta. E aí eu chamei o técnico para ver, ele disse assim: acabou. Como assim? Acabou. E tudo que é meu que está aí dentro? Acabou. Não sei se você sabia, mas computador tem validade, celular tem validade, nós temos validade, né? Acabou, encerrou, não tem mais jeito, não tem o que fazer, não tem a quem procurar, compra outro, porque esse aí não dá. Isso não acontece só com computador, querido, acontece com geladeira, acontece com televisão, acontece com uma porção de coisas, as coisas têm um tempo que acabam, não é? E eu estou lembrando aqui, queridos, hoje existe uma síndrome que se chama burnout, que é uma síndrome de esgotamento profundo. E dá especialmente, veja só, no computador você faz muitas atividades, mas tem uma hora que ele pifa. E a síndrome de burnout, ela tem uma eleição pelas pessoas que trabalham em profissões de ajuda, que cuidam de pessoas. Você sabe que cuidar de pessoas desgasta, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E essa síndrome, querido, eu conheci um pastor que teve isso, e ele pifou. De um dia para o outro ele pifou, e aí foi examinado, todo mundo pensou que ele tinha tido um negócio, não tinha nada. Esgotamento. Estava esgotado de tanto trabalhar, porque o trabalho desgasta, queridos. E nós podemos dizer, mais ou menos aqui, que o profeta Elias teve algo semelhante aqui. Por quê, queridos? Ele vinha numa série de desafios que eram todos resolvidos com vitória. Vinha a luta, vinha a prova, mas Deus dava vitória. Não é? Profeta, o garoto que morreu, depois ele vai para tal lugar porque vai ter fome, os corvos foram levar comida para ele, tinha uma torrente que não secava. Ele teve várias circunstâncias, desafios, e todas elas foram acompanhadas de vitórias. Quando ele teve essa vitória sobre os profetas de Baal, olha, ele lutou contra 450 homens. Após isso, ele recebeu a ameaça de Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, que ele ia ser morto. Elias aqui, querido, ele aguentou, aqui não deu mais para ele aguentar. Isso travou ele. Tem coisas que a gente aguenta, querido, mas tem coisas que a gente não aguenta. Às vezes são até menores, mas a gente não aguenta. E aqui ele, a princípio, o que ele fez? Ele fugiu, foi para o deserto, pediu para morrer. Alguém que aqui tem coragem de dizer que já pediu para morrer? Me matar ou não me mata? Ah, Deus, me leva. Tudo da boca para fora, né? Que ninguém quer ir embora nada. Ele correu, ele andou 40 dias e 40 noites, querido. Ele procurou fugir o mais longe de Israel, de onde ele estava. E chegou lá no deserto, chegou no Monte Horebe, achou uma caverna, entrou na caverna e lá ele entrou.
E Deus, querido, tem gente que quando entra na caverna, até Deus tem dificuldade de tirar ela da caverna. E Deus teve dificuldade de tirar ele de dentro dessa caverna para continuar, para prosseguir, para avançar. Ainda não tinha terminado o projeto de Deus com a vida de Elias. Mas ele concluiu. Você sabe, querido, que as coisas que nos acontecem nos levam, às vezes, a ter muitas conclusões erradas. Inverdades, mentiras. Ah, isso não é para você. Ah, Deus não quer isso para você. Ah, isso não é o melhor para você. Eu acho que não foi a voz de Deus que você ouviu, foi a voz de um homem. Então, quando a gente passa por essas decepções, por essas frustrações, não é? A gente muitas vezes tem pensamentos errados a nosso próprio respeito, pensamentos errados a respeito de Deus, questionamentos, e aqueles que sabem mais do que nós dizem que Elias aqui, um profeta que era do fogo, entrou em depressão profunda. Eu não sei se você já teve uma pessoa com depressão dentro da sua casa. Eu já tive. A pessoa em depressão, ela não quer ver ninguém. Ela não quer falar com ninguém. Ela não quer comer. Não quer nem tomar banho. Entra no quarto e fecha todas as janelas. Ai, a irmã deu até uma respirada. Ela sabe do que é que eu estou falando. Então, Elias aqui é uma figura para nós, querido, de uma pessoa em depressão profunda. Ela não quer ver ninguém, ela não quer viver, ela se esconde, ela não quer ter relacionamento, né? Por quê? Porque a ameaça de morte de Jezabel foi a gota d'água, queridos. Ele já estava com o copo cheio de tanta coisa que ele tinha passado, e isso botou ele para baixo, né? E nós somos muito parecidos com Elias. Esse homem que foi o profeta do fogo, que orou e veio o fogo do céu, tinha horas que ele estava lá em cima e tinha horas que ele estava lá embaixo. A gente é igual, minha gente. A gente tem essa labilidade. Gostou da palavra? Labilidade emocional. Tem hora que a gente é pura alegria. E tem hora que a gente é só tristeza. Você nunca viveu isso na tua vida, né? Então, a gente vê que nós muitas vezes somos parecidos com Elias. Tem desafios, querido, que são difíceis. Mas a gente enfrenta. E muitas vezes a gente obtém grandes vitórias. Se você olhar para trás na sua vida, você vai identificar vários desafios que você enfrentou e você obteve a vitória. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus. Já existem outros desafios, queridos, que nos quebram, que nos deixam devastados, queridos, que nos deixam desanimados, desmotivados. Parece que a vida perdeu o sentido, parece que a vida perdeu a razão, parece que não tem mais sentido fazer nada depois disso. E às vezes, querido, nós precisamos de um grande tempo para a gente se recuperar. Porque Elias precisou de um tempo, queridos, para ele se recuperar. Ele precisou, como nós estávamos falando domingo passado aqui, querido, ajuda que veio do alto. Tem desafios, querido, que sozinhos a gente não consegue. Precisa vir ajuda de fora. Precisa vir ajuda do alto. Amém? Alguns de nós hoje só estamos de pé, queridos, porque Deus nos ajudou, porque a família ajudou, porque os amigos ajudaram, porque a igreja sustentou em oração. Amém, queridos? Tem desafios que
Olha só, ele só andou 40 dias, 40 noites, depois entrou na caverna. Olha só, ele precisou de um tempo para ele se recuperar dessa ameaça de morte que ele recebeu de Jezabel. Ele precisou de um tempo para se despertar, para acordar que Deus ainda tinha um propósito e um plano para a vida, para acreditar que a vida dele não tinha acabado. Meu irmão, não sei o que é que você tem enfrentado, mas a tua vida ainda não acabou. Você está vivo, e se você está vivo, Deus ainda tem um plano com a tua vida, Deus ainda tem um projeto com a tua vida, Deus ainda tem uma finalidade com a tua vida, ainda tem coisas lá na frente para você viver. Dê uma salva de palmas ao Senhor. A palavra de Deus diz, queridos, que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era igual a gente. Tinha hora que ele estava para cima, tinha hora que ele estava para baixo. Talvez, queridos, depois de tudo isso que Elias tinha vivido, vê se parece com a gente. Né? Quando a gente obtém uma grande vitória, em geral a gente dá uma boa respirada. Ai, que alívio. Agora a gente vai ter um descanso. Não é mesmo? Graças a Deus. Agora a gente tem um descanso. Daqui a pouquinho, já está batendo na porta outra tribulação, outra prova, outro desafio. Eu acho que Elias esperava, querido, depois de tantos confrontos, tantas vitórias, que ele tivesse um tempo de refrigério, que ele tivesse um tempo de descanso, um tempo que ele recebesse um pouco de reconhecimento por tudo que ele fez, de honra, de gratidão, de agradecimento, mas não veio nada disso, querido, veio o contrário. Ele diz que todos o abandonaram, ele se viu sozinho, ele se viu solitário, e ainda por cima ainda queria acabar com a vida dele, não é? Ele se viu ameaçado. Então, Elias, querido, se sentiu naquele vazio espiritual que às vezes a gente se sente no vácuo, não é? Será que faz sentido o que eu estou fazendo? Ele era que nem a gente, minha gente. O que a gente pensa, ele pensou. Será que faz sentido tudo que eu estou fazendo? Eu sei que eu tenho um chamado. Quem aqui sabe que tem um chamado? Meia dúzia. Eu sei que eu tenho um chamado. Eu sei que eu sou servo de Deus. Mas uma pergunta que a gente às vezes faz, querido. Será que vale a pena prosseguir? Tem muitos que hoje não estão mais na igreja, querido, porque não conseguiram atravessar esse vale. O vale do desafio, o vale da solidão, o vale de vir o contrário do que você esperava, o vale de ficar decepcionado com Deus, ficar decepcionado com pessoas. Sabe uma coisa? Quem aqui, querido, como eu, já pegou um livro, começou a ler, lá no meio, disse, sabe uma coisa? Não vou ler mais essa porcaria, não. Quantas vezes a gente faz isso? Não é? Então, Elias, talvez, querido, ele ficou num momento assim, vale a pena prosseguir? Vale a pena continuar? Vale a pena servir a Deus? Servir a Israel? Perguntas que todos nós fazemos, querido, por diversos motivos variados, após situações que nos quebram, que nos rompem, né? Que nos esgotam, que levam a gente a um ponto de ruptura. A gente às vezes também fica perguntando isso, vale a pena continuar? Faz sentido continuar? Certamente Elias, que ele estava cheio de perguntas, de questionamentos, de queixas, de reclamações, se sentindo abandonado, não só abandonado, como também ameaçado. Quantas vezes a gente também é assim? E é muito interessante a gente ver a maneira como é que Deus tirou ele dessa caverna, como é que Deus tirou ele desse vazio, como é que Deus tirou ele desse vácuo,
né? Porque de repente ele entrou num vácuo, não queria mais fazer nada. Como é que Deus tirou ele? Primeiro, querido, primeira coisa, presta atenção. Deus te dá um tempo. Ele deixa você ir. Ele te dá linha. Ele deixa você se encavernar. Ele deixa você reclamar. Você viu que ele botou a culpa nos outros. Todos me abandonaram, não sei o quê. Ele tinha um discurso, uma ladainha, né? Deus perguntou, ele repetiu 2 vezes o mesmo discurso. Todos me abandonaram, querem me matar, não sei o quê. Conhece alguém assim? Que ela chega do teu lado, é a mesma ladainha toda hora. E Deus deixa, queridos. Ele dá um tempo. Porque esse homem, por 40 dias e 40 noites, seguiu o caminho dele. Depois se encavernou lá. Mas é interessante a gente ver como é que Deus tirou ele disso. Às vezes, queridos, a ação de Deus é totalmente diferente da que a gente espera. A gente, às vezes, talvez, Elias, passa uma mão na minha cabeça. Pô, você é um profeta extraordinário. Você é formidável. Quantas coisas bonitas que você tem feito. Você não sabe o quanto eu te amo. Não tem nenhum profeta como você. Deus não está nem aí. Nem uma palavra de conforto, nem uma palavra de encorajamento, nenhuma palavra de ânimo, pelo contrário, uma palavra de repreensão. O que fazes aí, Elias? Porque o lugar dele era onde, queridos? Israel. O que tu está fazendo aí, Elias? Encavernado. Então preste atenção, queridos, que a maneira de Deus tirar ele foi fazendo uma pergunta. Isso aqui é ensino para a gente, queridos. Às vezes a maneira de você tirar uma pessoa de um estado de tristeza, de um estado de derrota, de fracasso, de depressão, é fazendo uma pergunta, para tirar aquela pessoa daquilo ali. Eu lá no curso de formação, quando eu falava para os pastores, eu sempre dizia, quando você fazer um sepultamento, e a viúva ter um ataque de choro, faça uma pergunta para ela. E ela para de chorar na hora. Porque, queridos, para mim responder uma pergunta, quer venha de quem venha, Deus, eu tenho que pensar. E o lado do cérebro que pensa é um, e o lado do cérebro que chora é outro. Você já viu gago cantando, querido? Já viu gago cantando? Teve um rapaz que ganhou nos Estados Unidos, que era gago. Por quê, querido? O lado da fala é um. O lado em que a gagueira pega é outro. Então ele pode cantar, que é uma beleza. Exato. Mas falar é outro. Então, queridos, Deus fez uma pergunta para ele: o que tu está fazendo aí, Elias? Se você lembrar, o Senhor Jesus, volta e meia, ele fazia perguntas. Queres ser curado? O que queres que eu te faça? Desde quando teu filho está assim? Não, querido, isso aqui a gente aprende. A gente que está andando por aí, e tem gente chorando em tudo que é lugar que tu vai, tem gente para baixo em tudo que é lugar que você vai, em vez de ficar passando a mão, ai, que tristeza, e começar a chorar junto, faça uma pergunta. Jesus fez isso várias vezes. Sabe por quê, queridos? As perguntas fazem você usar a razão e provocam movimentos, provocam ações, provocam atitudes, provocam posturas. Quem acha que eu estou falando besteira, diga amém. Eu sabia. Olha aqui uma coisa que a gente tem que ver aqui, né? A gente pode fugir de todo mundo. Você pode fugir de mim, pode fugir da tua família, pode fugir de quem quiser. Só tem um de quem você não foge. Não, de Deus.
Você às vezes pode até fugir de você mesmo. Mas de Deus a gente não foge. Porque se a gente for para as trevas, Ele vai lá. Se a gente vai para o abismo, Ele vai lá. Se a gente vai para a caverna, Ele vai lá. Ele não nos abandona. Ele não desiste da gente. Não adianta fugir de Deus. Pode fugir de ministério, pode fugir de profissão, pode fugir da família, pode fugir de quem você quiser. Até da polícia. Mas de Deus você não foge. Porque aonde você for, Ele vai. Salmo 139, depois você pode ler, é um salmo onde o salmista fala, para onde eu for, o Senhor vai atrás, não tem como eu me livrar da sua presença. Olha como é que o salmista estava, querido, descompassado, ele estava querendo fugir de Deus. E aí Deus diz, ele disse, não adianta. Então, querido, Elias tinha caminhado 40 dias e 40 noites, tinha entrado numa caverna, e quando a gente entra numa caverna, querido, o engano, a mentira, toma conta da nossa cabeça. Quando a gente fica sozinho, queridos, a gente pensa o pior a nosso respeito, a respeito das pessoas, inclusive a respeito de Deus. Então ele ficou sozinho lá no canto dele, ele não queria. Aí Deus foi ao encontro dele. Que fazes aqui, Elias? E você viu, né, que Elias deu as desculpas dele. Você perguntar hoje, chegar em casa, ligar para alguém, por que você não foi à igreja hoje? A pessoa vai dar as desculpas dela lá. Como a gente também dá, querido. Por que você não fez o que Deus te pediu? Aí eu vou dar uma desculpa. Vou inventar uma desculpa. A gente também, queridos. A gente às vezes não faz o que Deus nos pede e a gente dá umas desculpas, dá uma justificativa. E Deus perguntou outra vez, que fazes, Elias? Elias respondeu outra vez com as mesmas desculpas. Né? Voltando a dizer, querido, eu acho que Elias esperava uma outra atitude da parte de Deus. Porque ele estava ameaçado de morte, estava em perigo de vida. Então ele esperava que Deus trouxesse uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Quantas vezes, querido, a gente chega na igreja assim, carente. Eu quero uma palavra de conforto. E aí vem uma palavra que cobra de nós uma ação, cobra de nós uma atitude, cobra de nós um movimento. E foi a palavra que Deus disse para Elias, né? Nós vemos aqui, querido, que o foco de Elias era o sofrimento dele, era a ameaça que ele tinha sofrido, era o abandono, era a perseguição, era o perigo de vida. O foco dele estava nele. E o foco de Deus estava onde? No que Deus ainda queria realizar na vida de Elias. Presta atenção, querido, que hoje isso pode estar acontecendo conosco. O nosso foco, nossa atenção está só nos nossos problemas. Não tenho dinheiro, não tenho saúde, não estou vendo perspectiva, não estou vendo saída, me abandonaram, estou sozinho, perdi isso, perdi aquilo. Para onde que a gente está olhando, querido? Olhando para a gente. E o foco de Deus, olhando para Elias e olhando para você, Deus olha para você e vê tudo o que Ele ainda quer fazer na tua vida. Pastor João agradeceu o nome de João Vitor, não sei se João Vitor está aqui, não é? Não está. Mas esse é uma criança. Essa criança não tem ideia do que Deus ainda vai fazer na vida dela. Amém? Por onde que Deus vai levar ela? Então, querido, às vezes o meu foco está só em mim, meu sofrimento, minha dor. Eu só olho para o que eu estou vivendo e não olho para o que Deus estava. Deus estava olhando para ele e Deus, era tudo que Deus ainda queria ver acontecer na vida dele e através dele. Então é como se Deus dissesse ali, queridos,
ele não faz isso, né? Mas às vezes se ele fizesse, seria bom. Roberto, para de reclamar. Como seria bom, né, se Deus falasse assim? Roberto, para de reclamar, para de se queixar, vai trabalhar, vai. Vai fazer o que tem que fazer. Tem nada para fazer? Não, pega uma vassoura que a tua mulher vai adorar. Entendeu, queridos? A gente se encaverna reclamando, se encaverna criticando, a gente se encaverna questionando. Nessa hora, querido, para quem a gente está olhando? Para a gente. E o nosso foco não tem que estar na gente. Nosso foco tem que estar em Deus. Por isso que o autor Hebreus diz, olha para o autor e o consumador da vossa fé. Amém? Olha para Deus. Ainda tem coisas que Deus quer fazer na tua vida. Ainda tem coisas que Deus quer fazer através da tua vida. Amém? E aí Deus falou para ele, querido, uma coisa muito simples. Vai fazer o que eu te chamei para fazer. Volta ao teu caminho. Vai lá ungir Azael. Vai lá ungir Jeú. Vai ungir Eliseu, porque a tua aposentadoria está chegando. Não é? Vai ungir Eliseu, que vai te substituir como profeta. Olha, eu já estava dando um prêmio de consolação, querido. Quando a gente sabe que a aposentadoria está chegando, a gente, eita, irmão, dá para trabalhar mais um pouco, porque a aposentadoria vem aí. Aí eu vou descansar. Aposentado descansa, querido? Quem dera. Amém, querido? Ou seja, querido, Deus ainda tinha coisas que esperavam por Elias no futuro. Deus ainda tinha coisas que estavam esperando por ele no futuro. Traz essa palavra para você. Você hoje tem problema. Quem aqui tem problema? Tem lutas, tem desafio. E às vezes você não consegue fazer nada. Só olha para isso. Olha, tem coisas, olhando para a palavra de Deus, tem coisas no futuro que estão esperando por você. Amém? Quem sabe tem alguém no futuro esperando por você. Tem um filho que talvez ainda vá nascer. Um neto, um bisneto, está te esperando no futuro. Amém, querido? Queridos, eu falo sempre para vocês aqui, né? Eu falo sempre de Vitor Frankl. Foi um neurologista austríaco. Ele passou 3 anos em 10 campos de concentração. O homem sofreu, e era um homem que, quando ele foi preso, ele estava pronto a publicar a sua tese, que ele criou a 3ª escola de psicoterapia em Viena. É uma história bonita. Ele é um homem, né? E ele estava com a tese dele quando ele foi preso. Ele foi colocado num trem e passou por 10 campos de concentração. Ele escondeu a tese dele dentro da roupa dele, mas botaram isso no lixo, botaram na lama, acabaram. E esse homem, querido, ele descobriu isso dentro do campo de concentração. Eu já falei isso para você, só estou repetindo para dar mais base àquilo que eu estou falando. Ele viu que os que sobreviviam dentro de campos de concentração eram todos aqueles que tinham um para quê. Aqueles que diziam, quando eu sair daqui, eu vou voltar para minha alfaiataria. Eu, quando sair daqui, eu vou procurar minha família. Eu, quando sair daqui, esses, querido, sobreviveram. Inclusive ele, querido. Ele sobreviveu, buscou a família. A única pessoa que ele encontrou foi uma irmã. Perdeu pai, perdeu mãe, perdeu a esposa, perdeu o filho, ele perdeu tudo. No entanto, ele sobreviveu. Olha só, querido, esse homem, depois de sair do campo de concentração, escreveu 39 livros. Um dos livros dele é considerado
um dos 100 livros mais lidos no mundo. Olha o que estava esperando por ele no futuro, minha gente. Amém? Você tem ideia do que pode estar te esperando no futuro? Você tem ideia do que pode estar te esperando no futuro? É uma palavra para a gente pensar, querido. Para de reclamar. Para de se queixar. Faz o que Deus está mandando você fazer. Segue o teu caminho. Faz o teu trabalho. Prossegue. Avança. Tem coisas no futuro que vão acontecer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Tem coisas que Deus está preparando para você. Talvez até o final desse ano ainda. Amém, queridos? Então tem horas que nós temos que tirar o nosso foco de nós e fazer o que Deus está nos pedindo. Então já vou encerrar essa palavra. Em vez de você ficar perguntando para Deus, ah Deus, o que o Senhor quer de mim? Ah Deus, por que o Senhor permitiu isso? Ah Deus, por que? Deus está perguntando. Eu é que estou perguntando. Vai fazer o que você tem que fazer. Sai daí dessa caverna. Sai dessa reclamação, dessa crítica. Eu tenho muitas coisas preparadas para você, mas você tem que sair. E Elias, queridos, saiu da caverna. Amém? Diga para o seu irmão, se Elias saiu, eu também vou sair. Amém, queridos? Olha só, tem coisas no nosso futuro esperando por nós. Mas para eu chegar a essas coisas que Deus tem preparado para mim, eu tenho que o quê, querido? Prosseguir. Eu tenho que avançar. E não ficar com as minhas ladainhas. Me traíram, me abandonaram, me deixaram, estou sozinho, não tenho ninguém. Quanto traíram a minha volta. Se eu ficar nessa ladainha, querido, é nessa ladainha que eu vou ficar. Mas tem Deus para dar. Vou avançar, vou prosseguir. É isso que Deus está pedindo. O que é que Deus está me permitindo fazer hoje? Eu vou fazer o que Deus me permite fazer. Vou prosseguir, vou avançar, vou evangelizar, vou falar do amor de Deus, vou falar da graça de Deus, vou orar pela minha família, para a conversão de toda a casa, vou fazer o que Deus me espera de mim. E eu não sei o que Deus tem preparado no futuro para mim, porque mais tem Deus para nos dar, minha gente. Uma salva de palmas ao Senhor. Palavra muito simples, querido. Tira o foco de você. Para de olhar para o teu umbigo. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, para de olhar para o teu umbigo. A gente não fica só olhando para o nosso umbigo. Ah, Senhor, você tem que me dar. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. Olha para Deus, meu irmão. Olha para Deus, olha para Jesus. Olha para o autor consumador. E aquilo que está ao teu alcance, faça. Quem aqui ainda consegue trabalhar, querido? Então trabalha. Faz o que está ao teu alcance. Pega a vassoura. Aliás, trabalho é excelente, querido. Excelente. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Arruma a tua casa. Arruma a tua mesa. Faz alguma coisa. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa online, querido. Depois tira isso daí, Pablo. Não vou falar não, Maria. José Maria já me puniu ali, já proibiu. Não vou falar nada não. Não precisa tirar nada. Olha só, querida. Às vezes a gente reclama, e tem uma porção de coisa que está ao nosso alcance fazer e a gente não faz. E está reclamando.
Para de reclamar. É Deus falando comigo, tá, meu irmão? Não é contigo, não. Para de reclamar. Tem coisas no futuro esperando por você. Dá essa palavra com fé, meu irmão. Tem coisas no futuro esperando por você. Mas para você viver o que tem no futuro, você tem que continuar. Você tem que prosseguir, você tem que avançar, você não pode desistir, você não pode desanimar, você não pode desmotivar. Prossiga, avança. Uma salva de palmas ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu faço uma oração. Depois o pastor João vem aqui, ele faz outra oração. Se 2 ou 3 concordarem a respeito de alguma coisa, assim será feito. Amém, queridos? Então, abaixe sua cabeça por um momento aí. Talvez você, como eu e como muitos de nós aqui, tem um desafio da hora. É o desafio da hora. É uma coisa que você está enfrentando, que tem sido uma luta para você. E às vezes isso te derruba. Às vezes isso te enclausura. Às vezes você não tem vontade nem de ir à igreja. Orar? Que orar? Escutar louvores? Que louvores? A gente se encaverna, queridos. E o nosso foco é só nos nossos problemas. A Bíblia diz para a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, nessa manhã, eu estou aqui te convidando, querido. Eu sei que você tem problema. E os seus problemas são verdadeiros. São reais. Não é fruto de imaginação, não. É problema. Mas você é um homem e uma mulher de fé. Então, não põe o foco nos teus problemas. Põe um foco no Deus a quem você serve. Amém? Olha para Deus. Ele tem a solução. E se Ele tem a solução, há esperança para você. Há esperança para a tua família. Há esperança para a tua vida. Olha para Deus, que Ele tem a solução. Ele tem a saída. Mas enquanto você olha para Deus, faz o que você tem que fazer. Sai da caverna, sai do quarto, sai da cama, sai da prostração, sai da reclamação, sai dessa ladainha que você fica repetindo. Me traíram, me abandonaram, me esqueceram, não olharam para mim. Sai disso aí, meu irmão. Sai desse buraco. Olha para Deus. Mas tem Deus para te dar. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Eu deixo você colocar diante de Deus o seu desafio da hora. Meu desafio hoje é esse, Senhor. Mostra para Deus. Você está na igreja. E você chegou aqui para a gente orar por você. Interceder por você. Meu Pai, eu quero te louvar, te agradecer, te bendizer. Porque nós seríamos muito ingratos, Pai, se disséssemos que o Senhor não tem nos ajudado, que o Senhor não tem nos abençoado, de quantas o Senhor já nos livrou. Quantas vitórias, Pai, quantas superações, quantas coisas o Senhor já fez na nossa vida. Mas talvez, Pai, tem uns desafios que chegam numa hora que quebram as nossas pernas, que nos derrubam, devastam com a nossa fé. E nós queremos voltar os nossos olhos para Ti, Pai, porque cremos que nós não temos ideia do que o Senhor tem preparado para nós, que o Senhor faz muito além do que a gente imagina. Então, meu Pai, que meu irmão, a minha irmã, tire os olhos do tamanho dos seus problemas. Que o meu irmão, minha irmã, olhe para o tamanho do Deus a quem ele serve. É o Deus que salta muralhas.
É o Deus que derruba gigantes. É o Deus que tira a água da rocha. É o Deus que transforma a água em vinho. Esse é o Deus a que nós servimos. E nessa manhã nós olhamos para Deus. Meu Pai, há coisas que estão esperando por nós no futuro. Há coisas que estão esperando por nós no futuro. Nos dá força, Pai, para prosseguir, avançar e continuar. Para viver tudo o que as tuas promessas falam para nós. Abençoa o meu irmão, Pai. Que ele consiga se desgarrar dessa traição. Que ele consiga se desgarrar daquilo que doeu tanto nele. Ou está doendo tanto nela. Que ela consiga se desgarrar. E que ela consiga olhar para os montes. Porque de lá virá o socorro. Deus disse para Elias: volta ao teu caminho. Deus está falando com o nome de cada um aqui. Roberto, volta ao teu caminho. Maria José, volta ao teu caminho. Volta ao teu caminho. Deus tem um caminho para você. Ele tem um caminho. É nesse caminho que você vai ver a vitória na sua vida. Haja, faça aquilo que está ao seu alcance e deixa o resto. Não se preocupa com Jezabel. Deus nem falou em Jezabel. É como dizer: Elias, deixa Jezabel comigo, que eu sei lidar com ela. Viu, meu irmão? Não fica com medo de Jezabel, não. Deus sabe lidar com Jezabel. Faz aquilo que Deus quer que você faça e grandes coisas vão acontecer. Coisas que você nem imagina estão lá no futuro. Mas para você chegar lá, você tem que prosseguir. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.